Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Diego Bettoni, do movimento Um Só Coração. Estamos aqui juntos num só coração para mergulhar na devoção da misericórdia, no diário de Santa Faustina. E hoje vamos refletir os números 34 e 35. Começo a ler. Quando falei dessas várias coisas ao confessor, respondeu-me que isso podia provir realmente de Deus, mas podia ser também uma ilusão. E como era continuamente transferida, não tinha um confessor permanente. Além disso, sentia grande dificuldade para contar tais coisas. Rezava fervorosamente para que Deus me desse esta grande graça, isto é, um diretor espiritual. Mas alcancei essa graça só depois dos votos perpétuos, quando cheguei a Vilna. É o padre Sopótico. Concedeu-me Deus conhecê-lo, primeiro interiormente, antes de eu chegar a Vilna. Oh, se desde o início tivesse tido um diretor espiritual, não teria desperdiçado tantas graças divinas. Um confessor pode ajudar muito a alma, mas pode também estragar muita coisa. Oh, quanto os confessores devem dar atenção à ação da graça de Deus nas almas de seus penitentes. Isso é muito importante. Pelas graças concedidas à alma, pode-se conhecer o grau da sua intimidade com Deus. Santa Faustina, rogai por nós. Estamos reunidos num só coração. Nesses números, Santa Faustina fala do confessor, do diretor espiritual. Claro que uma coisa é a confissão, a outra é a direção espiritual. Muitas vezes podemos ter a direção espiritual dentro da confissão, mas a confissão é o perdão dos pecados. Eu vou lá, com o coração contrito, falo os meus pecados e recebo a penitência e a absolvição. A direção espiritual, eu vou comentar daqui um pouco, é uma outra coisa. E a confissão é um sacramento, o sacramento da reconciliação. Por isso, não depende da santidade do padre, da sabedoria do padre, da capacidade teológica do padre, da sua experiência, da sua vida de oração. No momento que o padre fala, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os pecados estão perdoados. Pode ser o Papa Francisco, pode ser o São Pio, Padre Pio, pode ser Dom Bosco, pode ser o Papa São João Paulo II, ou pode ser o Padre Diego, ou qualquer outro padre, é o mesmo valor. O sacramento é o perdão dos pecados. Não está atrelado à santidade do sacerdote. Tem que ser, sim, o sacerdote, a confissão. Mas é um sacramento. A direção espiritual, sim, depende da vida de oração, depende da vida de graça, depende da sabedoria, dos conhecimentos, da experiência, da vida de oração do diretor espiritual, do padre. A confissão é para o perdão dos pecados, começar uma vida nova. A direção espiritual é uma orientação, não é tomar conta do dirigido. Por isso eu vou abrir agora um parênteses muito rápido, já vou fechá-lo, que é o seguinte: se você tem que pedir tudo para o diretor espiritual e não sabe discernir as coisas, e todas as vezes você tem que ir lá falar com ele, significa que ele não é um bom diretor espiritual. Porque ele tomou conta de você. Ele sugou você. Ele se transformou na sua consciência. E não, o diretor espiritual está para orientar, discernir, ajudar a pessoa à vida de santidade. A vida de santidade, porque realmente é muito perigoso. É muito perigoso, porque um diretor espiritual pode estragar
ou ajudar uma pessoa. Estragar se realmente dar orientações erradas. Pode estragar. E depois também quando toma conta da pessoa. E a gente tem esse perigo de querer dizer o que os outros devem fazer. Não, está para orientar e não para tirar a liberdade da pessoa ou para dizer qual que é a vocação dela. Não, isso é a pessoa e Deus. Então o verdadeiro diretor espiritual é o Espírito Santo. Mas, vamos dizer, o padre ou a freira religiosa ou quem for o diretor espiritual, a diretora espiritual, está justamente para orientar nesse caminho de santidade. Por quê? Porque a nossa vida, o nosso seguimento de Jesus não significa só não cometer pecado. Isso é o mínimo. E quando eu cometo pecado, eu vou pedir logo perdão na confissão e não olho mais para trás, só para frente é o perdão total. Só que a vida não é só não cometer pecado. A vida cristã é fazer o bem. É fazer o bem. Não adianta nada chegar lá depois diante de Deus e dizer, olha a minha vida, como se fosse um terreno, né? Olha a minha vida, não tem nenhum capim, nenhuma erva daninha, nenhum espinho, tá lá. Aí Deus vai olhar e vai dizer, muito bem, mas o que você semeou? Me mostra os frutos. O que você plantou? Em outras palavras, o que você fez de bem? Como aqueles que chegam na confissão, padre, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca... Bom, primeiro que não fazem um exame de consciência realmente, né? Porque se uma pessoa chega na confissão e não sabe o pecado que tem, é porque não sabe se examinar. E precisa de ajuda. Peça para o padre. Padre, me ajude a fazer um bom exame de consciência. Certo? Me ajude a fazer um bom exame de consciência. Então, a pessoa diz, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Tá, mas o que você deixou de fazer? A omissão também é uma ação, porque é a ação de não fazer o que deveria fazer. Tá, e o de bom? Claro que a confissão não é para falar dos seus milagres, das suas ações boas. A confissão é para falar dos pecados e o perdão. Agora, a direção espiritual é justamente para o que eu vou plantar, o que eu vou semear na minha vida. Eu não posso chegar diante de Deus com as mãos vazias. Posso estar com as mãos limpas, mas não adianta estar com as mãos vazias. Então a nossa vida cristã, repito, não é só não cometer pecado, é dar frutos de santidade. Agora sim, queridos irmãos e irmãs, podemos cair 1000 vezes. O nosso jardim, a nossa vida pode ter espinhos, pode ter luta. Não importa cair 1000 vezes, eu tenho que levantar-me 1000 vezes. A misericórdia de Deus é eterna. Enquanto eu estiver vivo, eu posso sempre recomeçar. Aí depois que eu morri, aí, meu caro, aí vamos diante de Deus. Mas enquanto eu estou nessa vida, eu posso sempre recomeçar. E aí está o valor da confissão. No canal do YouTube Padre Diego Bettoni, tem o testemunho do amor de uma mãe, da oração de uma mãe, e fala justamente da oração que o seu filho se confessou. Assistam lá esse vídeo. Eu acho que foi o primeiro que eu postei no canal do YouTube. O poder da oração de uma mãe. Fala sobre a confissão. Enquanto a gente está vivo, podemos mudar de vida. Agora, a direção espiritual é como eu posso crescer na vida de graça? Como eu posso aproveitar as oportunidades que Deus me dá? Como eu posso realmente seguir as graças de Deus? Olha só que Santa Faustina diz no número 35. Uma exclamação. Se desde o início tivesse tido um diretor espiritual, não teria desperdiçado tantas graças divinas. Precisamos de orientação. Mas Padre Diego, eu não posso subir no monte da santidade sozinho. Até pode, quer dizer, com a graça de Deus, porque não é um esforço só pessoal. Agora, se você tem um guia que te ajuda a subir a montanha, uma pessoa que conhece o caminho, é muito mais fácil. Então, o diretor espiritual ajuda você a não desperdiçar. E também como é difícil.
ser diretor espiritual, mas como é difícil ser dirigido. Porque a gente começa a ter direção espiritual e depois já não pede mais. Quando já arruma um pouquinho, já deixa de lado. É difícil ser constante na direção espiritual. As almas, as pessoas, elas desistem fácil. Vem uma dificuldade e desistem. São preguiçosas. Nós somos preguiçosos. Não temos uma constância na direção espiritual. Aí tá tudo bem? Ah, já não preciso. E a gente larga a direção espiritual. Não é fácil ser dirigidos. A gente muitas vezes não quer saber da direção espiritual. E como está a nossa alma? Como está o nosso caminho? Então, realmente, a vida cristã é crescer na graça de Deus, é se orientar nessa vida espiritual fazendo o bem. E como a gente realmente, muitas vezes, pensa que aquilo que a gente acha é vontade de Deus. E tem que cuidar, porque quando a gente vai indo na vida espiritual, na vida de oração, a gente começa a achar que a nossa forma de pensar é a forma de pensar de Deus. E a gente reza, a gente meio que se condiciona e acha que está fazendo a vontade de Deus. E pior, começa a dizer para os outros quais são as vontades de Deus. Ah, Deus me falou que você tem que fazer tal coisa. Tem que cuidar que muitas vezes isso é orgulho e domínio. E domínio. A gente gosta de dominar os outros e usamos a religião para dominar os outros. Cuidado. Então o diretor espiritual ajuda eu não ser tão subjetivo. Ele me ajuda a discernir se aquilo que está acontecendo na minha vida e aquilo que eu estou falando com os outros realmente é por orgulho ou até mesmo por ignorância ou se realmente é a vontade de Deus. Ele nos ajuda a discernir, não tirando a nossa liberdade, mas nos ajudando. E Santa Faustina, no diário, nesses números, nos fala realmente a importância de ter um bom diretor espiritual. E que a direção espiritual faz parte da tradição da igreja. Faz parte da tradição da igreja. Ter o pai espiritual, o diretor espiritual, o orientador espiritual. Que, como eu falei, é diferente da confissão. A confissão é um sacramento, é o perdão dos pecados. Claro que eu posso pedir conselho, orientações ao interno da confissão, mas eu posso separar. Eu vou me confessar, mas também eu vou me orientar. E na orientação eu vou vendo aquilo que eu tenho que melhorar, e isso vai me formando na vida espiritual. Senão a gente termina a nossa vida e ainda somos né? Não criancinhas no sentido da infância espiritual, que infância espiritual não é ser bobinhos. O que eu estou falando agora, ser criancinha, é como a criança que não estuda mais. E a gente também fica parado. Quantos na vida católica só sabe mal e mal o que aprenderam na primeira Eucaristia, na catequese. Nunca mais leram nada, nunca mais leram nada, nem o catecismo. Então, olha, vamos lá, vamos conhecer a nossa fé e vamos também nos orientar. E aqui fala do Padre Miguel, Padre Supótico, é o Padre Miguel, desculpa a minha pronúncia, mas desculpa as minhas limitações. É o Padre Miguel, que é beato. E olha só, ela nos diz assim, no final do 34, concedeu-me Deus conhecê-lo primeiro interiormente antes de eu chegar a Vilna. Também o Padre Miguel vai comentar isso aí nos seus escritos. Como Santa Faustina, quando viu ele, já falou das visões que teve sobre ele. Deus já revelou, pelo menos em 2 lugares, e podemos ver em 2 lugares, nos números 53 e 61. Então vamos pegar o 53, que diz assim, o próprio Jesus que apresentou o Padre Miguel numa visão e disse, eis a tua ajuda visível na terra, ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. No número 61, fala também desse diretor espiritual que mostrou
para ela que teve essa visão do Padre Miguel entre o confessionário e o altar. Inclusive aqui, no número 61, também Santa Faustina fala: sem um diretor espiritual é fácil incorrer em erro. Porque pouco a pouco a gente vai achando que aquilo que a gente pensa é a vontade de Deus. E a gente cai no pecado original, que é querer ser como Deus. Muito bem. E quem é o Padre Miguel? Eu só vou pegar aqui para vocês o número 1256 do diário. Olha o que o próprio Jesus fala sobre o Padre Miguel. Diz assim, vou citar as palavras de Jesus: é um sacerdote segundo o meu coração, agradam-me os seus esforços. Olha só o que diz: por ele derramo consolos para as almas sofredoras e atormentadas. Por ele agradou-me divulgar a honra à minha misericórdia. E mais almas se aproximarão de mim por essa obra da misericórdia, do que se ele absolvesse dia e noite até o fim da sua vida, porque assim trabalharia apenas até o fim da vida, e por essa obra trabalhará até o fim do mundo. Olha só, e que mais? Vamos pegar um outro número, o 1390. Olha só o que Santa Faustina fala dele. Veja o padre supótico, o Padre Miguel, como a sua mente está ocupada e como está trabalhando na causa de Deus. Pelos seus esforços, uma nova luz brilhará na Igreja de Deus para o consolo das almas. De fato, ainda não encontrei uma tão grande fidelidade a Deus como a que distingue esta alma. Olha Santa Faustina, agora ela falando do Padre Miguel. Podem ler no número 1390, eu só li algumas partezinhas. Olha só que fantástico. Primeiro aquilo que Jesus falou dele. Só essa frase, já é demais. É um sacerdote segundo o meu coração, segundo o seu amor. E olha aqui o que fala Santa Faustina: não encontrei uma tão grande fidelidade a Deus. Que fantástico. Por isso essa devoção ao Beato Miguel, tenham, vale a pena. Eu vou colocar, porque eu fui convidado para dar um testemunho, eu falei um pouquinho sobre o Beato Miguel e depois eu dei um testemunho meu, algo que aconteceu comigo pela intercessão e também de uma menina de 9 anos, que aconteceu com o Beato Miguel. E eu vou colocar no canal do YouTube, eu vou colocar esse testemunho. Me pediram para dar esse testemunho no 8º Congresso da Arquidiocese do Rio de Janeiro sobre a Divina Misericórdia. E eu vou colocar também desse canal do YouTube. Este homem é, como se diz em latim, Homo Dei, homem de Deus. O Beato Miguel é Homo Dei. É o homem de Deus. É um homem de Deus. Muito bem. Então, para que vocês possam ver. E também, com o Beato Miguel, vemos também um fenômeno místico que aconteceu com Santa Faustina. E dessa vez eu vou usar um escrito do Beato Miguel. Não do diário, agora do Beato Miguel. O que aconteceu? Tem um dos fenômenos místicos, e nós vamos ver tantos outros na vida de Santa Faustina, mas tem um fenômeno que é sentir e tomar o sofrimento de outro. Por exemplo, São Vicente de Paulo, aconteceu que tinha uma pessoa que tinha uma crise de fé, ele pediu para Deus para assumir essa crise, e ele ficou com a crise de fé, por um bom tempo, desapareceu só depois, parece quando ele fez um voto de servir os pobres, de dedicar sua vida para os pobres, naquele momento desapareceu. Pois bem, também Santa Faustina, ela sente e toma os sofrimentos do Padre Miguel. E ele sente isso, inclusive coloca, e agora eu vou citar as palavras do Beato Miguel, aquilo que ele escreveu. Cito agora.
Para o meu grande espanto, naquele mesmo dia, todas as dificuldades desapareceram como uma bolha de sabão. Ele estava com uma grande dificuldade, um grande sofrimento, e Santa Faustina pediu para Deus para ficar com esse sofrimento para ela. Então desapareceu nele o sofrimento e foi para Santa Faustina. Então Santa Faustina havia assumido os seus sofrimentos e contou com toda a exatidão, olha só que impressionante, Santa Faustina contou para ele com toda a exatidão o motivo dos sofrimentos dele. Olha só, é um fenômeno místico. É um fenômeno místico de sentir e tomar o sofrimento do outro. Muito bem, e assim vamos seguindo nessa nossa caminhada, mergulhando na devoção da misericórdia. Jesus, eu confio em vós, que eu também seja um sacerdote segundo o teu sagrado coração, que você, meu irmão, minha irmã, sejam pessoas de acordo e segundo o sagrado coração de Jesus, que possamos estar unidos num só coração, unidos ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. A bênção com a relíquia de Santa Faustina. Eu peço a intercessão do Beato Miguel, que possa nos conduzir a sermos segundo o coração de Jesus, que possamos amar a Deus e ao próximo, que Santa Faustina interceda por cada um de nós, para que sejamos esforçados em divulgar a misericórdia de Deus. Mãos à obra para a obra da misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso.